colocam o homem no centro, é uma transição de pensamento, é o teocentrismo sendo deixado de lado, o antropocentrismo ganhando lugar. O que acontece, então, é que a gente vai ter um movimento de reforma. As reformas protestantes vêm nesse movimento. Eu até costumo falar na sala de aula que, na minha percepção, antes de ser um movimento religioso, a reforma protestante ela é um movimento acadêmico, porque todos, todos os reformadores estavam dentro de sala de aula. E a construção do pensamento deles não é feito no púlpito das igrejas, mas é feito na sala de aula, na convivência com os alunos. Se a gente for ver todos os principais reformadores, todos eles ocupam cadeiras de teologia. Então, eles estão fazendo teologia. E, nesse sentido, uma teologia bastante engajada. O que vai acontecer, então? A gente vai ter esse período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa no século XIV, vai até o século XVI. Lógico que o nosso, pelo menos para mim, um dos mais caros, seria o Lutero, Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero tem esse viés, ele tem duas fases, né? Uma fase de pedra e uma fase de telhado, mas vamos ficar com a fase de pedra dele, onde ele questiona muito pesadamente a Igreja Católica Apostólica Romana daquela época. E, em certo sentido, ele consegue, inclusive, chocar isso. Choca tanto que em 1545 nós vamos ter o Concílio de Trento. Então, Martinho Lutero está ali no começo do século XVI, 1515, fazendo ali a fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg. Em 1545, nós vamos ter o Concílio de Trento. E aí o Concílio de Trento fica conhecido como a Contra-Reforma. É um endurecimento do cajado. O que vai acontecer é que no Concílio de Trento a gente vai ter a constituição de um conjunto de livros que entra dentro de um grupo chamado de Index Librorum Prohibitorum, que seriam todos os livros que foram deixados de lado pela igreja, então eles eram considerados literatura herege, não deveriam ser acessados por nenhuma pessoa, nem mesmo os clérigos teriam autoridade para isso. Ele reforça a autoridade papal, que já existia, mas ela ganha mais força. Ela promove o celibato eclesiástico e fixa isso como uma doutrina imutável da igreja. Ela promove as reformas em seminários e universidades, que nesse momento praticamente todos estão sendo regidos pela igreja cristã apostólica romana na época, mas tem um evento que é muito significativo: a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, porque daí nasce a Inquisição. E aí é o endurecimento de tudo, ou seja, aquilo que não é aceito como doutrina dada da igreja não pode ser permitido de se dispersar para a população. Já no século XVI, ou seja, mais ou menos uns 100 anos depois do Concílio de Trento, a gente vai ter a condenação de Galileu Galilei, que foi aquele homem que retoma os estudos de Copérnico e diz que a Terra não é o centro do universo, mas ela oscila, ela orbita ao redor da Terra. Isso foi tão significativo que, veja bem, o endurecimento foi tão grande que só em 1992 o Papa João Paulo II retira esse castigo de Galileu Galilei. Só em 1992. Então, esse endurecimento, gente indo para a fogueira, gente morrendo, sendo morta de várias formas, isso vai criando um enrijecimento. Os pesquisadores, nesse sentido, habitaram o submundo. Eles ficaram um pouco alheios a tudo isso. No sentido de não aparecer, não dar tanto a cara. E nesse aspecto vem crescendo uma vertente importante chamada de ciência natural, que nasce de dentro da teologia, e foi a ciência natural que me fez fazer teologia. Eu primeiro sou biólogo, mas a ciência natural me faz... Por quê? A gente vai ver que os principais pensadores de ciência natural, todos eram teólogos. Porque eles pensam o seguinte: como que eu posso estudar Deus?
Aí eu posso estudar Deus através do que ele criou. E o que Deus criou? A natureza. Portanto, esses caras que estavam dentro das suas comunidades de fé, estavam dentro dos seus cursos de teologia, eles começam a estudar a natureza pensando que ali eles vão encontrar imagens, símbolos, signos que apontem para essa divindade. Então a ciência natural vai ganhando um pouco mais de força. E aí eu digo que chega o apocalipse na Terra. Já veio, eu brincava isso, o Vitor, mas o Jonathan e o Eduardo vão lembrar desse negócio, eu brincava que a Terra já teve os seus 4 cavaleiros do apocalipse. Século XIX foi o século dos cavaleiros do apocalipse. Para mim tem 4 cavaleiros do apocalipse, assim como tem no texto de Apocalipse de João. Ludwig Feuerbach, quando ele descreve a essência do cristianismo, no comecinho ainda, no século XVIII, é ele que vai falar que esse negócio de Deus não existe. Ele fala que não existe teologia, o que existe é antropologia. Portanto, não foi Deus quem criou os homens, mas foram os homens que criaram a Deus. Isso saindo de um século XVII, com a Inquisição matando gente ainda na Europa. Então o Feuerbach é um cara que dá aquela pancada já no século XIX. Na sequência, eu citaria Friedrich Nietzsche, que lá no Zaratustra vai falar para a gente em vários livros a desconstrução desse poderio impositor, que na voz de Nietzsche ele fala que é Deus, mas quando você vê Nietzsche, você percebe, o Nietzsche não está falando da divindade, mas ele fala da organização que manipula essa divindade. Não estou tentando salvar Nietzsche, mas estou tentando apresentar para vocês aquela percepção que eu tenho dele. Não me parece que ele tenha um dissabor muito grande com a própria divindade, mas com quem manipula a divindade. O terceiro cara que eu poderia dizer é Freud, onde várias das coisas que eram apontadas como imposição divina, Freud vai falar que são problemas psíquicos do indivíduo. E aí vem aquele cara que para nós aqui é muito importante, Charles Darwin, o indivíduo que nasce no ano de 1809 e vai morrer em 1882, porque esse cara na biologia realmente deu um soco no estômago de todo mundo. Quando ele dá 2 propostas, o texto dele é muito vasto, mas ele apresenta 2 coisas. A primeira coisa que ele apresenta, a teoria do ancestral comum, ou seja, todos os organismos vivos do planeta são advindos de um mesmo ancestral. Isso vai diretamente contra uma ideia muito forte do período europeu, da época europeia, e principalmente muito forte da Inglaterra, que é o país natal de Charles Darwin. A Inglaterra anglicana do século XVIII, do século XIX, ela segue um padrão que nós chamamos de criacionismo fixista, okay? Que é uma visão unitária. Tanto que o próprio Darwin tinha inicialmente essa visão unitarista, ou seja, a Bíblia é a palavra inefável de Deus. Ela não tem erro. Quando eles perceberam isso, a proposta dessas pessoas era o seguinte, os fixistas, né? Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele criaria os organismos também perfeitos. Portanto, não é possível que os organismos sofram modificação ao longo do tempo. Se Deus criou, ele já criou perfeito. Não tem por que mudar. Não teria melhoria no projeto. Portanto, perceba que quando Darwin fala do ancestral comum, ele não está indo contra a ideia do criacionismo, no sentido de que uma divindade diz ou cria a forma de vida. Ele vai contra o fixismo. A Inglaterra daquela época, e a gente pode falar que o Ocidente daquela época não soube interpretar isso de uma boa maneira, de modo que até hoje é bastante comum a gente ver a ideia de que Darwin seria um ateu convicto e ferrenho. Eu lembro até hoje, eu acho que foi no ano de 2015, eu acho, me desculpa, tá me falhando, a capa da Época
uma foto de Darwin e escrito a manchete, o homem que matou Deus. Eu fico pensando se esse povo lê esse Feuerbach. Feuerbach mata Deus. Darwin não matou Deus, cara. Darwin, profundamente anglicano, estudou para ser reverendo da igreja anglicana. Estava pronto para ir assumir uma igreja em Shrewsbury, que é próximo da cidade de Londres. Não foi, porque se interessava muito por ciência natural. Existem cartas do reitor do seminário dele, de Cambridge, falando, olha, o Darwin é um cara muito importante e tal, mas muito inteligente, mas ele não gosta de estudar teologia, não. Ele gosta de ir para o meio do mato, ficar mexendo com bicho, com planta. Ele não acha, a teologia não é para o Darwin, porque teologia precisava ter disciplina, rigor. E o Darwin vai para essa viagem de circunnavegação em 1831, em 1836 ele volta, bancado pelo pai, tá? É aquele pobre menino rico, o pai bancou tudo para ele. E o Darwin, e aí eu não posso tirar o mérito dele, ele chega na Inglaterra como um dos principais cientistas naturais do mundo. Esses 5 anos que ele passou viajando, ele passou fazendo pesquisa, anotando tudo, escrevendo artigo, coletando material e mandando para a Europa. Então, quando ele volta para a Europa, ele é um dos principais pesquisadores de ciência natural da Europa. Só que na época, ciência natural era hobby, não era profissão. O pai do Darwin ficava bancando ele e ele brincando de ciência natural. Ele chega na Europa já com o esboço da origem das espécies pronta, o esboço está pronto. Ele apresenta para 3 colegas dele e os colegas dele falam assim, bicho, isso vai ser uma dinamite na hora que você publicar esse negócio. E aí ele resolve não publicar, ele fica com medo. Ele joga a origem das espécies para debaixo da gaveta. Isso em 1837, 38, ele tem alguns problemas de saúde, a gente acha que possivelmente ele teve uma doença de Chagas, pega na Argentina, tem relato do diário de bordo dele, falando que um barbeiro tinha picado ele, e os sintomas que ele teve basicamente eram os sintomas da doença de Chagas. Esse cara na Inglaterra resolve casar, e quando ele casa, ele escolhe uma prima para casar. E a prima profundamente religiosa, porque o Darwin achava que esse era um critério importante na criação dos filhos. A gente está falando do século XIX, né? 1838, 39. Ele casa com uma mulher extremamente fervorosa na fé anglicana, tem alguns filhos e conta a história, e aí tem autores que falam que sim, falam que não. A filha dele foi para a escola e ele ensinava ancestralidade comum, a seleção natural para a filha dele. E um dia, a escola era em uma igreja anglicana, o pastor anglicano que estava dando a aula, ela falou para o pastor isso, parece que o pastor não gostou muito, botou a menina de castigo. Ele e o Darwin eram amigos de infância, parece que o Darwin brigou com esse cara verbalmente, não saiu nas vias de fato, mas causou um desconforto. E esse professor pastor chama a esposa de Darwin e fala, olha, cuidado, hein? Cuidado porque Deus vai pesar a mão na sua família, porque Darwin está se levantando contra Deus. O que acontece é que depois, alguns dias depois, essa menina pega uma febre tifoide e morre. E na cabeça do Darwin, era Deus que tinha pesado a mão na filha dele. Darwin entra em um processo depressivo muito grave que dura 20 anos. Ele vai pesquisar outra coisa, vira a maior assumidade em craca do mundo. E isso, para quem tem navio, como a Marinha Mercante Inglesa, é muito importante. Só que em 1958 para 59, o Darwin recebe uma carta na casa dele, de um cara chamado Alfred Russel Wallace. E o Alfred Russel Wallace nunca tinha conversado com Darwin, não sabia do que Darwin tinha pesquisado, só sabia que Darwin era um cara extremamente importante. E o Wallace escreveu um artigo falando o quê? Olha, Darwin, descobri que alguns organismos apresentam ancestral comum. E eles são selecionados por seleção natural. A mesma coisa que Darwin tinha pensado, tinha escrito até. E aí o Darwin se vê numa sinuca de bico. O que é que eu faço agora? Se eu publicar, todo mundo vai querer minha cabeça. Se eu não publicar, esse outro indivíduo, chamado Alfred Russel Wallace, vai publicar. Aí o que o Darwin faz?
jogada de gato, gatuno. O Darwin pega e escreve 2 cartas. Uma carta para a Sociedade Real Inglesa de Ciência, apresentando o livro dele, Origem das Espécies, já com o texto compilado do Alfred Russel Wallace junto, como se fosse tudo do Darwin. E ao mesmo dia, ele escreve uma carta para o Alfred Russel Wallace, que estava na Malásia. Qual carta que vocês acham que chegou primeiro? A carta da publicação do Origem das Espécies. O fato é que o Origem das Espécies, em 1959, cria um rebuliço. Ele tem 3 edições em menos de um ano, que na época eram feitas absurdamente, e aí a cabeça de Darwin começa a ser caçada de todos os modos. Para fechar essa primeira parte da minha fala, eu só queria separar uma frase do Darwin, que os filhos dele redigiram, que ele escreve já quando muito doente, em 1882, ele diz uma frase que é o seguinte: eu nunca fui um ateísta no sentido de negar a existência de Deus. Penso que o agnosticismo pode ser a forma correta de descrever o meu estado mental. Existem relatos, tem livro escrito disso, me fugiu o nome do livro agora, de pessoas que precisam de toda forma colocar Darwin ou no inferno ou no céu. Eu quero fechar minha fala tomando uma metáfora que é construída no 4º prefácio do Essência do Cristianismo, do Feuerbach. Eu li tantas vezes que eu acabei decorando, eu tentei até achar para falar ipsis literis aqui, mas não consegui achar. A metáfora diz o seguinte: existem 3 amigos que vão subir uma montanha. 2 desses amigos são muito apressados e correm na frente. O terceiro fica para trás, analisando todas as coisas que ele vê. Analisando as árvores, os animais, as flores. E os 2 primeiros disparam na frente. Chegando em cima da montanha, os 2 homens olham para trás. O primeiro homem disse: nossa, a gente subiu tão rápido. Tem uma casa lá embaixo, uma casa branca. O outro cara fala: nossa, é mesmo, tem uma casa lá embaixo, né? Aí o primeiro diz: é mesmo, tem um homem lá embaixo. Aí o segundo fala: não, você está errado. Não tem homem lá embaixo. E eles ficam nessa disputa. O primeiro: não tem, tem sim. Olha lá, ele tem uma barba branca, tem um vestidão comprido. O outro fala: cara, você tá maluco. Olha na casa, não tem ninguém dentro da casa. E aí o primeiro cara, eu tô inclusive falando com esse homem. Como é que você não tá vendo o cara lá dentro? E o outro fala: não existe. Chega o terceiro, atrasado, que ficou analisando todas as coisas no caminho. E aí os 2, pô, olha lá, você tá vendo a casa? Aí o cara olha para trás, que casa? Na construção de Feuerbach, a casa é o mundo metafísico. Portanto, para a ciência, a casa não existe. Esse é um papel de quem tem fé, o primeiro homem que olha para a casa, vê o homem lá dentro e até conversa com ele. Ou do ateu, que olha para a casa e jura de pé junto, não tem ninguém lá dentro. A ciência, nesse sentido, ela não assume lado, porque quando ela olha, o metafísico não existe. Para ela existe o mundo real, o que pode ser tocado, e nós analisamos isso. Qual é o grande problema de pessoas com fé se aventurarem na ciência? Nenhum problema. O problema é quando você faz o seu Deus tapar lacunas. E a ciência vem descobrindo essas lacunas e precisa desalojar o seu Deus ali de dentro. E isso te causa desconforto. É por isso que existe esse desconforto entre religião e ciência.
Isso não quer dizer que os lados estejam errados, mas isso nos impulsiona a ter uma visão de compreensão dos dois lados. O cientista não tem nenhum papel de defender o mundo metafísico. Ele lida com o que é real. Também concordo. O cientista não pode ser ateu, porque ele não pode negar nada. Com certeza, a gente vai poder falar muito disso aqui. Existem coisas que a ciência não pode explicar. Tá, talvez essas coisas sejam Deus? Talvez seja. Mas a ciência não pode ser dona da verdade. Do mesmo jeito que a fé também tem que ficar muito atenta com isso. Ela não pode ser dona da verdade. Eu agradeço muito vocês, acho até que falei bastante aqui, me desculpe ter passado, mas espero que tenha valido a pena vocês me escutarem aí por esses quase 50 minutos.